Aleluia, 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 aleluia. Eis a serva do Senhor, eis a serva do Senhor, que em mim venha cumprir-se, que em mim venha cumprir-se tudo quanto me disseste, tudo quanto me disseste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Israel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O que significa a Imaculada Conceição de Maria? Na verdade, nós temos 4 dogmas marianos, né? Nós temos a virgindade de Maria, a maternidade de Maria, a Imaculada Conceição e a ascensão de Nossa Senhora ao céu. Imaculada Conceição já está dizendo o próprio nome. A concepção de Nossa Senhora foi imaculada. Ela não adquiriu o pecado original, a desordem, o desequilíbrio, que todos nós adquirimos na nossa concepção. Nós já nascemos num ambiente, claro, amoroso, acolhedor, mas misturado também com discussões, com inveja. Sempre tem, um ponto relacionado ao pecado dentro da nossa realidade humana. E Maria foi preservada. Maria não adquiriu essa desordem no seu interior. E por que ela foi preservada? Foi porque Deus quis que ela fosse o lugar da habitação do seu filho. Foi por isso que ele a preservou. Existia um plano no coração de Deus, desde toda a eternidade,
E esse plano era que Nossa Senhora fosse a mãe do Salvador, a mãe do seu Filho único, que o seu ventre materno fosse o lugar do aconchego do Filho de Deus, que é Deus com o Pai. Então, isso é o que significa Imaculada Conceição. Isso é o que significa Imaculada Conceição. Mas é claro que a celebração de hoje não é simplesmente para nós enaltecermos essa graça que Maria recebeu. Não. A celebração de hoje é para nós entendermos que, assim como Deus tinha um plano na vida de Maria, Ele também tem um plano na nossa. Nós podemos começar a reflexão sobre esse plano no versículo 4 da carta aos Efésios, que nos foi oferecida na celebração de hoje. Olha só. Em Cristo, Ele, o Pai, nos escolheu. Agora pasmem, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha o seu nome no seu coração. Deus já sabia que você viria a existência. Deus já tinha te escolhido. E por que Deus te escolheu? É porque Ele tem um plano de salvação para a sua vida. E qual é o plano de salvação de Deus para a sua vida? É que cada vez mais você se assemelhe ao seu Filho Jesus. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Jesus, quanto mais nós imitarmos o seu exemplo, mais nós cumpriremos o plano de Deus na nossa vida. É claro que você tem vários planos. O plano de ter uma família, né? O plano de ter bens que possam garantir a sua estabilidade no final da sua vida, criar os filhos, dar possibilidade para os filhos estudarem, etc. Todos esses são planos importantes que fazem parte do plano de Deus na nossa vida, mas tem uma precedência. Existe uma hierarquia de valores na nossa vida que a gente não pode descurar. O primeiro plano de Deus para a nossa vida é que nós nos assemelhemos ao seu Filho Jesus. É por isso que a carta aos Efésios diz exatamente isso. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão de sua vontade, para o louvor da sua glória. Agora, nesse plano de salvação de Deus para a nossa vida, existem alguns empecilhos, e o principal deles é o pecado. A celebração de hoje nos fala desse grande plano de Deus na nossa vida, mas fala também dessa pedra de tropeço chamada pecado. É claro que a Sagrada Escritura não define o pecado, como, por exemplo, a filosofia, né? E também outros manuais. O pecado é isso, não. A Sagrada Escritura fala da dinâmica do pecado, do fenômeno do pecado e o que ele causa em nós. Se você pegar o livro do Gênesis, que nós acabamos de ler, você vai perceber que a dinâmica do pecado na nossa vida, ela é sempre a mesma. Sempre. O livro do Gênesis pode ser como um espelho para todo tipo de pecado que o ser humano causa. Veja, a primeira coisa que o pecado causa na nossa vida, e que é consequência da nossa desobediência à palavra de Deus, porque Deus falou aos nossos primeiros pais: olha, você pode desfrutar de tudo do paraíso, mas você não pode comer da árvore do discernimento do bem e do mal. Porque o discernimento do bem e do mal, ele pertence a Deus. E é só na comunhão com Ele que a gente vai aprender o que de fato é bom e o que de fato é ruim. Mas o ser humano tenta apropriar-se desse conhecimento e começar um caminho solo sem Deus. Esse é o grande pecado, é nós perdermos Deus, que é a nossa referência. Quando a gente não reza mais, quando nós não escutamos a palavra de Deus, quando nós queremos fazer um caminho por nós mesmos, certamente nós iremos pecar. E a primeira coisa, a primeira consequência do pecado é o medo. Porque quando os nossos pais desobedecem à voz de Deus, a primeira coisa que Deus faz é fazer uma pergunta: onde estás? Onde você se esconde? Onde é que você está escondido? E aí Adão diz assim: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi.
pode perceber, gente, se uma criança pegar um copo daqueles que a gente guarda que nunca usa, né? Lá quando você se casou, você guarda aquele copinho de cristal lá, né? Naquela vitrine, nunca usa. Aí tem 12 lá, a criança vai lá, mas por que a gente não toma água nesse copo? Por que a gente não faz isso? Aí a criança vai lá, pega o copo, a taça e quebra. A mãe e o pai não estão em casa. A primeira coisa que ela pensa, vou esconder os cacos. Vou esconder os cacos para ninguém ficar sabendo. O pecado é sempre assim. O pecado sempre causa medo. Ou a gente fica com medo porque nós causamos o pecado, ou nós nos escondemos para fazer o próprio pecado. O pecado sempre tem uma questão de se esconder, de maquiar, de mentir, de esconder a própria verdade. E é interessante que Deus não está interessado na consequência do pecado de Adão. Ele quer conversar. Vamos lá, diga a verdade. O que foi que você fez? Onde estás? Aí Adão se escondeu. Foi quando, como minha irmã mais nova, meu pai disse para ela, você não vai atravessar a rua. Ela atravessou. Bem na hora que meu pai estava chegando. Depois ela se escondeu debaixo da cama. E meu pai, minha filha, vem cá, vamos conversar. A primeira consequência do pecado, pode perceber, é o medo e o escondimento. Seja de mamando a caducando. Sempre a mesma coisa. E a outra consequência é a consciência que a pessoa adquire da sua própria fraqueza. A nudez aqui não quer dizer a nudez física. Está falando da fragilidade. Quando nós pecamos, nós percebemos que nós somos mortais, que nós somos frágeis, pecadores, nus. O pecado sempre causa isso. E é por isso, gente, que para combater o pecado, a primeira coisa é nós sermos verdadeiros conosco mesmo e com Deus. O pecado se combate com a verdade. O próprio Cristo vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Seja lá onde você estiver escondido, seja lá quantos anos você não se confessa. Por que a pessoa não se confessa? Medo. Medo do quê? Medo da verdade. Medo do quê? Medo da misericórdia de Deus? Não. Medo de nós mesmos. De colocarmos a nossa verdade diante do sacerdote e talvez em lágrimas experimentarmos essa rica e abundante misericórdia de Deus. Então você tem que perder o medo. O medo. Não só de se confessar, mas de ser transparente com a sua esposa, de ser transparente com um amigo, onde você pode colocar as suas mágoas, as suas dores. O pecado tem como remédio a verdade. É por isso que Maria, hoje, ao proclamarmos a sua Imaculada Conceição, é aquela que não teve medo de acolher no seu coração, primeiramente, a palavra de Deus. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas aqui o anjo, antes mesmo de falar sobre o plano de Deus na vida de Maria, ele começa com esse famoso não tenhas medo. Repita comigo. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. O medo que fez Adão e Eva se esconderem para não serem transparentes diante de Deus, é o mesmo medo que o anjo quer expulsar do coração de Maria para que ela acolha o plano de Deus em sua vida. O medo dos nossos primeiros pais e o medo expulso do coração de Maria. Não tem que ter medo de Deus. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Redentor. Deus é o nosso Criador. Por que você tem medo dele? Não tem que ter medo. A pergunta que Deus faz para você hoje é: onde você está? Será que você está escondido no seu mundinho? No seu quarto, muitas vezes nas suas ideias, no seu pecado, nos seus vícios, nos seus segredos? Venha para fora. Venha para fora, que Deus quer iluminar a tua vida com a sua verdade. E certamente, caminhando na verdade, nós encontraremos a plenitude e a felicidade para a nossa vida. Quer combater o pecado? Então combata com a verdade.
Eu convido todos nós hoje, nesta celebração eucarística, a olharmos para Nossa Senhora como nosso modelo, como a lua, né, como diz a Lumen Gentium, que reflete o sol de Cristo, para nós seguirmos esse mesmo caminho e sermos reflexos de Cristo para os outros. Feche seus olhos um momento. O salmista diz hoje assim: cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. De fato, o Senhor fez prodígios. Ele fez o impossível, que o seu filho fosse concebido no ventre imaculado de Maria. E Ele quer também que o Espírito Santo habite no teu coração, ilumine a tua vida, tire esse peso, talvez que é você mesmo que coloca, de se condenar, de não se perdoar, de não querer te dar uma nova chance. Deus hoje quer, de fato, nesse advento, abrir o teu coração para a luz, conceber na vida nova você novamente. Senhor, nós queremos hoje, mais uma vez, por intercessão de Maria, da sua Imaculada Conceição, nos abrirmos à tua graça, sobretudo ao teu perdão. Peça a Deus essa graça de você experimentar a sua misericórdia, a sua clemência e a sua indulgência. Queremos, Senhor, nesta celebração eucarística, sairmos mais leves, mais determinados na nossa luta, mais iluminados, para também iluminarmos os outros. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos.